Oi, aqui é o Professor Beat, esse é o canal Beatnice. Se você ainda não se inscreveu, faça sua inscrição agora no canal para acompanhar o melhor da literatura e da cultura brasileira. Hoje eu vou fazer um quiz sobre o maior escritor de todos os tempos do Brasil, Machado de Assis. Eu quero ver o quanto você conhece da vida e do estilo desse escritor. Preparado? Então, lá vão as perguntas sem mais delongas. Número 1. Fala pra mim, Machado de Assis teve ou não teve um filho fora do casamento? Eis a pergunta que não quer calar. Número 2. Você sabia que sal de amargas e sal de azedas são iguais, mas são diferentes? Tomando um você cura, tomando o outro você morre. É justamente esse engano que fará Machado de Assis viver a maior depressão de sua vida? Qual é a maior depressão da vida do Machado de Assis? 3. Você sabia que desde 1880 Machado de Assis tomava um xarope chamado de brometo de potássio? E ele foi responsável, olha que indelicadeza, por Machado de Assis ter diarreia todos os dias da sua vida nos últimos 4 ou 5 anos, e principalmente pela formação de aftas grotescas que gerou um mau hálito que nem ele conseguia ficar perto dele, na verdade. Você sabe dizer pra mim por que ele tomava o xarope de brometo de potássio? 4. Sabia que a Rua do Ourives, que aparece nos principais livros do início do século XIX, você não a encontra mais no Rio de Janeiro hoje em dia porque ela se chama Rua Dr. Miguel Couto, em homenagem a um dos principais médicos da história do Brasil, da virada do século XIX para o início do século XX, e de que maneira esse médico é fundamental para a vida do Machado de Assis? Você consegue responder? 5. Você sabia que um atraso do presidente da Câmara dos Deputados de Paris, o Monsieur Paul Doumer, é responsável por uma das fotos mais emblemáticas da vida do Machado de Assis? 6. Você sabia que o engenheiro, o arquiteto Paulo de Frontin, do prefeito Pereira de Passos, do presidente Rodrigo Alves, é responsável por Machado de Assis morrer no exílio? Sabe de que jeito? 7. Você sabia que 2 bois, presta atenção, 2 bois, o boi dourado e o boi rabicho, são responsáveis pela fundamentação ideológica de grande parte das escolhas da literatura do Machado de Assis? De que jeito 2 bois ajudam o Machado de Assis a encontrar o seu caminho? 8. Você sabia que antes de assinar Machado de Assis, ele assinava o pseudônimo de Manassés? Manassés é irmão de Efraim, que são filhos de José, que é filho de Jacó, que é irmão de Esaú, e que essa família muito exótica do Antigo Testamento ajuda Machado de Assis a encontrar um caminho para o seu estilo literário? De que maneira? 9. Dá uma olhadinha nessa escadaria que você vai ver aqui. Ela é a escadaria do Palácio da Liberdade em Belo Horizonte. De que maneira ela explica a vida e o estilo literário de Machado de Assis? E 10. Dá uma olhadinha agora que vai aparecer um quadro de Raffaello Sanzio, do mestre mor do Renascimento italiano. De que maneira esse quadro, a Transfiguração de Raffaello Sanzio, ajuda você a entender Machado de Assis na história da cultura brasileira? Você achou que as perguntas iam ser facinhas, do tipo: quem escreveu Dom Casmurro? Machado de Cambé, Londrina, São Paulo, Assis ou Rio de Janeiro? De jeito nenhum, é alto nível. E se você ficou curioso, segue a vinheta, que depois da vinheta tem as respostas dessas curiosidades e outras mais que você tem que conhecer do nosso mestre Machado de Assis. Vem pro vídeo. Tem 2 qualidades que eu adoro no Machado de Assis. Uma no que diz respeito ao plano da forma, das suas narrativas, que é quando ele pratica a digressão. Demorei muito para entender a digressão, tá? É aquele cortezinho que ele faz. Ele tá indo numa linha narrativa, cria uma expectativa, de repente, sem mais nem menos, ele joga você para uma historinha paralela que parece que não tem nada a ver com a narrativa, mas quando você se toca, aquela historinha paralela vira uma alegoria, uma metáfora que amplifica tanto a história que você estava lendo, que torna o livro muito maior do que a expectativa que você tinha numa linha reta. Essa digressão, para mim, é uma das marcas que torna o Machado de Assis um cara espetacular, entre todas as outras, tá? Mas a digressão é maravilhosa. E outra coisa que eu adoro é a capacidade universal que ele tem de analisar a alma humana, analisar os meandros, a distância entre intenção e gesto, e como por trás de discursos nobres se esconde sentimentos perversos. E desses sentimentos humanos que ele adora analisar com a sua ironia, o humor, seu pessimismo, eu gosto quando ele analisa o sadismo humano.
que é aquela coisa que nós temos equilíbrio, nós temos prazer, tem uma coisa que nos alimenta, que é o sofrimento dos outros, tá? E é dessa maneira, meu querido leitor, minha querida leitora, que eu imagino que se você chegou até esse outro lado da vinheta, é porque você é muito fã do Machado, você é muito curioso e você está perplexo ou perplexa por de repente ter 10 questões do Machado de Assis que você não conseguiu responder, julgando-se que você falava, mas eu conheço tudo do Machado de Assis. E é de maneira machadiana que eu inicio a segunda parte do vídeo, porque eu fiz uma digressão para fazer um comentário que não tinha nada a ver com a sua expectativa de virada de vinheta, e é de maneira machadiana que eu vou me tornar um sádico agora para falar para você que eu não vou responder nenhuma das perguntas que eu fiz no quiz, porque se você quiser saber, você vai ter que ler o livro do mês de fevereiro, maravilhoso livro do Silviano Santiago, chamado Machado, em que ele faz uma análise incrível dos últimos anos da vida do Machado de Assis. Vou deixar um linkzinho aqui em que vai aparecer para você um endereçozinho na internet para você ver um vídeo de 4 minutinhos em que o próprio Silviano explica os motivos que levaram ele a escrever o livro, que eu vou resumir aqui mal e porcamente diante da fala nobre que ele tem, mas que antecipa para você o que eu quero que você assista depois, tá ok? O Silviano Santiago ele vai trazer para a gente assim, a ideia de que muito havia se estudado sobre a vida do Machado de Assis até o momento da sua velhice, mas pouco havia sido estudado da velhice do Machado de Assis. Lá atrás, no final do século XIX, quando o Goethe lançou o livro O Sofrimento do Jovem Werther, ele criou um tipo de livro que a gente chama de romance de formação, Bildungsroman, como diriam os alemães, tá? Que seria mais ou menos assim, a estética, a filosofia, a ética, a religião, a família, a escola, o dia a dia, tudo que forma a vida de uma pessoa na formação do Goethe. Então você teria um romance de formação. Então, criar essa condição da formação de uma pessoa sempre foi uma marca da literatura. Então você vai pegar ali a educação sentimental do Flaubert, você vai pegar Retrato de Artista Quando Jovem, do James Joyce, maravilhoso. O próprio Encontro Marcado do Fernando Sabino, né, que vai nessa linha, né, em que momento a pessoa tem aquele estalo literário, fez o Silviano de repente se interessar por um norte-americano chamado Joseph Heller, que fez um livro chamado Retrato de Artista Quando Velho. E o Silviano, no auge dos seus 80 anos, tá? Ele é partidário de um tipo de literatura que ele chama de romance de sobrevivência. Esse romance que retrata a fase final da vida de um escritor. E é através dessa fase final que você chega no auge intelectual da pessoa, mas coincidindo com a aproximação com a morte, que seria o declínio de todos os sentidos físicos e patológicos de uma pessoa. Então ele vai pegar tudo que forma a mente de uma pessoa já vacinada pela vida, mas que está vivendo com a solidão, está vivendo com a velhice, está vivendo com a doença, está vivendo com o luto. No caso do Machado, está vivendo com a viuvez, que é a sua grande depressão, vai ser a perda da mulher amada. Então, dando um spoilerzinho das perguntas, fala que eu não ia responder, eu estou mentindo, algumas eu vou responder, não todas, tá? Não vou ser tão sádico assim. Mas, por exemplo, a diferença entre sal de azedas e sal de amargas é mais ou menos isso. O de amargas é aquele que você dá para um alívio, tipo assim, é quase um eno, vamos dizer assim, um sorrisal, tá? E o de azedas, que é idêntico, né, na aparência, mas é totalmente oposto no significado, é tão tóxico que leva à morte. E a mulher do Machado de Assis, Dona Carolina Xavier Novaes, foi ao farmacêutico pedir um sal de amargas, e o farmacêutico, por descuido ou sei lá o que, errou, deu sal de azedas. Quando ela se tocou, ela estava tomando uma coisa extremamente tóxica que vai levar ela à morte. Então, de repente, a confusão de sais gera aquilo que vai ser o elemento da maior depressão do Machado de Assis na sua velhice. Então poucas pessoas de repente poderiam imbuir a ideia maravilhosa de que uma questão medicamentosa estaria ligado à formação de um olhar do Machado, que já não era otimista sobre a sociedade, mas que é amplificado pela sua solidão, sua viuvez e a ausência da amada. Tá entendendo? Então, de uma certa maneira, incrível as relações que o Silviano foi encontrando na vida do Machado para você, de repente, ter essa explosão do que é o Machado. Tá? Por exemplo, assim, uma das perguntas que eu fiz. Eu comecei a ler o livro, a primeira coisa que eu encontro, olha que coisa maravilhosa, o quadro do Rafael Sanzio. E na hora que eu comecei, eu abri o livro e falei, Machado, Rafael Sanzio, Transfiguração, Rafael, eu fiquei, legal, né? Vamos ver, de repente ele vai falar do quadro. Não, não fala nada do quadro. Aí vem uma dedicatória, aí vem uma explicaçõezinha, aí vem de repente um índice, e aí começa a falar, e não fala do quadro, em nenhum momento fala do quadro. É como se o livro já começasse com uma digressão, uma ruptura. E ao começar com essa ruptura,
ele faz o livro que ele narra da vida do Machado ter o estilo do Machado de Assis. O Silviano Santiago, ele é maravilhoso, ele já ganhou vários prêmios Jabutis, ganhou um prêmio Oceanos, que é um prêmio dado a escritores em língua portuguesa de todos os países que lançam livros em língua portuguesa, em 2015, com um livro chamado 1000 Rosas Roubadas, em homenagem ao que ele fala da vida do Ezequiel Neves, que é um grande amigo que ele teve, o livro conceituadíssimo, eu não o li ainda, mas está na minha lista de leitura, porque fiquei fã incondicional. Aí estudando a vida do Silviano Santiago, a gente percebe que aquele cara saiu lá de Formiga, Minas Gerais, foi fazer letras, de repente cresceu, decidiu fazer doutorado na Sorbonne. Ele é mais ou menos assim, quando não está fazendo nada, faz doutorado na Sorbonne, virou ensaísta, virou crítico, virou professor, hoje é professor titular da PUC, no Rio de Janeiro, da Federal Fluminense, é poeta, é romancista. Então sabe aquele cara que contribui tanto no background, na análise da teoria, na fundamentação científica da construção literária brasileira, quanto naquele que contribui na ficção brasileira. Então, premiadíssimo já com o livro Em Liberdade, de 1981, em que ele vai narrar como uma falsa autobiografia, como se fosse o Graciliano Ramos, narrando a sua formação até o momento que ele passa pela prisão ali no Getúlio Vargas. Para quem leu Memórias do Cárcere, é uma espécie de autobiografia em que o Graciliano conta esse momento da vida dele, e o Silviano amplifica a formação de um país através da prisão e o pós a soltura do nosso Graciliano, de tal maneira, ele cria com tanta competência a narrativa do Graciliano, que se o Graciliano lesse aquele livro, o Graciliano duvidaria que não foi ele que escreveu aquele livro. Incrível livro, tá? E o nosso Silviano Santiago, esse que eu estou vos apresentando aqui, que eu falo para você, eu conheci ele por causa da crítica literária, mas eu confesso minha ignorância de ver um homem que desde os anos 50 vem aprimorando a literatura brasileira em altíssimo nível, eu não conhecia. Então, o desafio, a meta de 2019 já está valendo a pena por ter essas descobertas incríveis. Tá? Eu vim descobrir que o Silviano ele vai muito numa contramão do formalismo russo, do neoclassicismo norte-americano, que são duas tendências de analisar a literatura que pregam que você, para analisar bem um livro, você deve se concentrar só no livro e esquecer a vida do autor. Como é o caso, por exemplo, isso aqui é um livro da Companhia das Letras, né, que agora com muito orgulho a gente está com uma parceria, né, de trabalhar com obras que eles publicam, né, e eu estou lidando com as principais editoras do país, né, que lança os principais livros, assim, isso é maravilhoso. E aí esse livro aqui do Silviano vai na contramão, por exemplo, de uma outra obra que virá na sequência no meu canal, que é a análise desse poema incrível, Corvo. O Corvo não tem nenhum segredo, é um poema consagradíssimo do Edgar Allan Poe. Muita gente aí deve estar delirando só de falar o Corvo. Nevermore, nevermore. Aquela onomatopeia maravilhosa produzindo o som do corvo, tá? Mas aí quando eu peguei um livro sobre o Corvo, eu falei, que legal, né? Eu quero receber esse livro. A editora me mandou esse livro, de repente eu olhei e falei, o poema tem 4 ou 5 páginas, o que tem aqui? De repente eu vi que, o livro traz uma tradução do Machado de Assis sobre o Corvo, traz uma tradução do Fernando Pessoa sobre o Corvo, traz o Corvo no original e traz a incrível análise formalista. Essa é a proposta que eu estou falando para vocês. Esse é um livro que quando você pega 4 ou 5 páginas da tradução de um, do outro, as primeiras 20 páginas são os poemas e depois as outras 140 são exatamente uma análise dos poemas. O crítico, que depois eu vou apresentar para vocês, que fez uma análise, ele se ateve apenas à análise do texto, sem que de repente os fenômenos que formam a vida do escritor Edgar Allan Poe necessariamente influenciassem na sua visão sobre o poema. Então ele segue essa linha. O Silviano Santiago, ele vai no outro caminho. Ele leva você a perceber que de repente muita coisa da vida pessoal, como de repente a troca de sais, pode alterar tudo na vida de uma pessoa, e o escritor é fruto de um meio. Mesmo quando ele transcende esse meio, ele está ligado a esse meio. Então fatos biográficos determinam sacadas que você tem sobre a construção da literatura daquela pessoa, e é isso que ele faz nesse livro. Tá? E a hora que eu fui lendo, de repente, você chega no último capítulo, olha como eu demorei para me tocar, burrice, né? O último capítulo chama Transfiguração, aí ele te remete você há uma explicação de como aquele quadro do Rafael Sanzio, o maior pintor do Renascimento, se encaixa perfeitamente na conclusão de uma vida, a mais brilhante vida literária do Brasil, exatamente no Brasil, e em relação ao Brasil, em relação ao meio que ele viveu, para que você entenda a transfiguração do Machado através de uma obra de arte. Mas eu falo, não é simplista não. O Silviano vai encontrar nesse quadro um personagem que seria o próprio Machado de Assis, no meio de uma sociedade que poderia tê-lo anulado pela epilepsia, por todas as condições socioeconômicas,
étnicas, raciais, que levaria tudo para o Machado de Assis não ter destaque, mas que de repente o Machado, no meio de uma sociedade que poderia ter tudo contra ele, ele se transfigurou, e é dele que a gente está fazendo o vídeo hoje em dia. Como ele encontrou nesse quadro uma referência, eu vou pedir para você fazer essa descoberta. Isso é uma coisa ímpar, isso você não vai ver em lugar nenhum, a não ser nesse livro incrível do Silviano Santiago. E outra coisa, por exemplo, que eu fiz um desafio para você visual, tá? Eu vou aqui pegar, dá uma olhadinha nisso, que incrível. Ó, essa escada, repara que linda, tá? Que eu mostrei lá, eu deixo ela em evidência, em que de repente você tem uma escada que segue os padrões da Arte Nouveau no século XIX. Ela foi criada na Bélgica, e ela foi trazida aqui pelo Frederic Steckel, né, para ser implantada no Paço da Liberdade lá em Belo Horizonte. Depois esse mesmo Steckel vai ser contratado para fazer vários casarões no Rio de Janeiro. Todo mundo queria essa escada, que essa escada é famosa desses casarões dessa época. Então repara que ela tem linhas orgânicas, é uma marca da Arte Nouveau, ela imita uma borboleta, então ela tem o tronco da borboleta, as asas que os vitrais criariam multicoloridos. Então tudo nela é perfeito, tudo é maravilhoso. E aí, de uma certa maneira, o que acontece? Ele faz você perceber que uma escada é a história do Rio de Janeiro. O livro Machado poderia ser Rio Republicano, tá? A época do Machado, o Rio Republicano. E a outra é o Machado de Assis. Como o Machado absorve o seu contexto, como o contexto absorve o Machado, como um influencia o outro. Então, são dois caminhos sinuosos de uma simetria reflexiva que chegam no mesmo tronco, no mesmo canal. Mas nem necessariamente para o Machado, o mesmo caminho não te leva ao mesmo lugar. E aí que entra o Manassés. Como que alguém poderia perceber que no pseudônimo escolhido pelo Machado de Assis, o Manassés, que é irmão de Efraim, como eu brinquei para vocês, faz o Machado escolher um estilo enviesado, convulsivo, daí as digressões machadianas, por isso que elas são especiais. De repente o livro começa com você com uma análise incrível do Machado de Assis, sabe assim, quase tendo um ataque epilético no meio da rua, ele vem cambaleando. E esse é o estilo do Machado de Assis, cambaleante. Por mais que o Machado quisesse seguir uma linha reta, em algum momento a epilepsia dava uma convulsão. É a digressão, ele sai do caminho. Ele tinha tudo para imitar o realismo europeu, científico, linear, mas ele não consegue fazer. A própria ideia do Brás Cubas, se você voltar lá na origem do realismo, que é um morto narrando uma história, já é a convulsão de uma visão científica. Como que você pode imaginar um morto no além mandando um livro para você? É incrível isso. O próprio Dom Casmurro, uma narrativa em primeira pessoa, desafiando o narrador em terceira, imparcial, impessoal, objetivo. Então ele teria tudo para ser o realista europeu. Mas suas convulsões literárias fizeram ele ser muito maior do que o realismo europeu. Isso é incrível. E será que as convulsões estão ligadas às convulsões patológicas? A capacidade de perceber um detalhe na vida de uma pessoa que faz você entender o estilo do maior escritor do Brasil, sabe, faz você ficar fã de um crítico como esse. De um romancista. Esse é um romance muito pós-moderno, poderia ser uma biografia, poderia ser uma autobiografia, porque de uma certa maneira o Silviano Santiago nasceu em 29 de setembro de 36, o Machado morreu em 29 de setembro de 1908, os dois estão ligados ao 29 de setembro, então de um lado você tem aquele que está sendo lido, do outro lado você tem o leitor daquele, os dois se encontram no livro, mas com caminhos diferentes. Machado é uma coisa, Silviano é outra, então esse cara vai explicando tudo. E só a sacada de um cara como o Silviano para fazer você perceber numa arquitetura que virou moda na época, um cara que de repente pegou a moda, mas foi muito maior que a moda. Ao invés de seguir caminhos paralelos, ele percebeu por onde você poderia ir num caminho enviesado, convulsivo, para entender que o mundo é muito maior do que as tendências que formam uma época apenas. É incrível. De como o Rio Republicano vai formar, de repente, uma parte do Machado de Assis, como o Rio Monarca formou outra parte. Então, de repente, você pode pegar o Brás Cubas e o Dom Casmurro e você vai ter alegorias incríveis da monarquia brasileira e seus jogos de poder. Assim como os dois últimos livros do Machado, que são os menos estudados, e foi isso que atraiu o Silviano Santiago, Esaú e Jacó e Memória de Aires, eles analisam alegorias da República e os jogos de poder da República. Incrível, de uma certa maneira, como ele faz essa brincadeira. Como você tem o mesmo escritor com uma asa da borboleta ligada à monarquia e uma outra asa ligada à república, e percebendo que nos jogos do poder, de repente você tem o mesmo caminho, mas que nem sempre leva ao mesmo lugar, apesar de você ter sempre as mesmas desculpas para se chegar ao poder. É incrível isso. Por outro lado, por exemplo, se você pegar o Esaú e Jacó, eu estou pegando leitores do Machado em nível profundo, você vai ter um narrador em terceira pessoa, que é o conselheiro Aires. E no Memória de Aires, você vai ter um narrador em primeira pessoa, que é o conselheiro Aires. Então repara que o tronco, o eixo vertical, o corpo da borboleta, é o nosso querido Aires, que orienta você a ter uma visão da República distanciado, terceira pessoa, afetivo em primeira pessoa. Isso é incrível, tá? Poucas pessoas teriam essas sacadas. Nada como um baita do professor que é o Silviano, um crítico, um ensaísta incrível, um poeta.
Um cara que venceu agora em 2015 o Prêmio Oceanos, que é um prêmio conceituadíssimo para os escritores de língua portuguesa no mundo, assim, né? Com o livro Mil Rosas Roubadas, que ele também faz um romance de sobrevivência, que vira uma tendência do Silviano Santiago, tá? E de uma certa maneira, aqui nesse livro aqui, eu chamo você a ter essas respostas. Essas 10 questões multiplica por 10 questões, você vai ter no mínimo umas 100 novidades sobre o Machado de Assis que você não consegue imaginar, que de repente o Machado tem tanta coisa pra gente que é fã dele, pra conhecer, e que torna a obra dele mais maravilhosa ainda. Eu falo assim, você vê que o vídeo tá repetido de tanta homenagem, de tanta, eu tô falando assim, ó, você tem que ler, por favor, não é uma ideia assim, olha, quero vender o livro, mas é assim, para quem é fã do Machado de Assis, eu confesso, eu começo a falar assim, vai se tornar um daqueles livros indispensáveis ao longo da história, para você ter uma percepção gigantesca da onde pode chegar uma interpretação do Machado de Assis. Tá? Então, de uma certa maneira, você vai pegando essa escada, né, que eu gostei pra você, estou citando o tempo inteiro, tem outra brincadeira que eu vou adorar fazer. Se de um lado você tem um Machado de Assis monarquista, como eu já falei, de um lado você tem um Machado de Assis republicano, e as duas escadas, né, tem uma simetria muito bonitinha, vão sair no mesmo caminho, de repente você tem essa ideia que nós temos um jogo de poder muito forte dos dois lados, e que às vezes você tem caminhos que são enviesados, aí é o contrário, o Machado é enviesado por de repente mostrar o enviesado da história. Tá? Você tem caminhos enviesados porque a República propõe uma coisa totalmente da monarquia, que vai melhorar a monarquia, mas no fundo você percebe que o caminho enviesado que a República propõe acaba sendo um caminho paralelo, só uma forma de criar um discurso para chegar ao poder. Eu não preciso nem explicar isso quanto ao longo da história, essa é uma das coisas que mais acontece. Sabe? Quantos discursos não vem, nos comove por ser enviesado em relação ao poder anterior, para no fundo fazer um caminho paralelo das mesmas coisas que criticavam, só que de repente é o necessário. Vou lembrar o Dom Casmurro, verdade não é o que acontece, verdade é como eu conto o que acontece. Para quem acha que é uma novidade fake news na história da humanidade, né, que é a palavrinha da moda, da tal da pós-verdade, é porque não leu o Alienista e não conhece o poder da matraca, na verdade, para se criar as fake news de todos os tempos da história da humanidade, que é muito legal. E aí você vai brincando. Então eu poderia pegar, por exemplo, do Rio Republicana. Vamos responder mais uma perguntinha no nosso quiz. Tá? Olha que coisa maravilhosa. De que maneira o Paulo de Frontin acabou sendo um cara responsável por Machado de Assis morrer no exílio? O Paulo de Frontin foi uma espécie de Oscar Niemeyer daquele momento da capital federal, contratado pelo prefeito do Rio de Janeiro, Pereira Passos, e pelo presidente do Brasil, sendo que o Rio era a capital federal, para fazer o tal do bota abaixo, para criar a Avenida Central, aonde você vai ter uma, eu diria assim, uma tentativa de fazer o Rio de Janeiro, aquela avenida parecer assim, sabe, avenidas parisienses, parecer Buenos Aires, né, há um relato assim meio de que havia uma inveja por essa capital sul-americana europeizada. Então, de uma certa maneira, era criar uma nova cidade que tivesse a pegada republicana, e de uma certa maneira, arquitetonicamente, ela chegou a ficar tão bonita que em 1908, o Coelho Neto criou o símbolo Cidade Maravilhosa, que daqui uns 30 anos, através do André Filho, vai virar aquele hino do Rio de Janeiro, Cidade Maravilhosa, tá? Então, de uma certa maneira, arquitetonicamente virou, mas o preço para que a beleza estética chegasse foi, de repente, a criação de conceitos no Rio de Janeiro que, ao desapropriar casas e tirar habitantes da rua, dos 1.800 metros da Avenida Central, vamos dizer assim, essas pessoas começaram, muita gente começou a ir, por não ter lugar para ficar, para o Morro da Providência e para o Morro da Favela. E só falar Morro da Favela, de uma certa maneira, não precisa nem explicar mais nada o quanto essa semente vai virar, de repente, uma plantação tão grande no Rio de Janeiro. Então isso é incrível você perceber. E o Machado, né, quando ele está para morrer, ele olha para aquele rio que foi reconstruído, com o bota abaixo dos casarões coloniais, com o bota abaixo de muitos lugares que ele frequentava, ele percebe que ele está exilado na própria cidade. Ele mesmo fala, eu estou morrendo exilado na minha cidade, porque eu não a reconheço. Então, de repente, um arquiteto de seu urbanismo está sendo responsável por o Machado se sentir um estranho na cidade que ele foi mais íntimo. O Machado, seguindo a estrutura da nossa maravilhosa escada, você vai ter um Machado de Assis que, quando jovem, se tornou muito amigo do Zé de Alencar, que era o nosso grande romântico, que pregava ali o nacionalismo ferrenho. Tá? E o Zé de Alencar vai ter uma espécie de inimigo literário, entre outros, né? O Zé de Alencar teve muitos inimigos, mas ele vai ter um que é o Joaquim Nabuco, que se tornou um grande amigo do Machado de Assis. O Joaquim Nabuco brigava com a ideia de que a literatura brasileira tinha que explodir para o universal, por fora, para o estrangeiro, enquanto o Zé de Alencar defendia o nacional, o local, as cores locais, aquela coisa toda, e o Machado chegou no momento que ele ficou dividido entre os dois.
E aí vai ter um livro do Zé de Alencar, chamado Sertanejo, em que aparece dois bois, o boi dourado e o boi rabicho, em que o Zé cria uma metáfora muito legal de dois nordestinos, estou falando de Joaquim Nabuco e Zé de Alencar, com alegorias de discutir as ideias daquele momento da cultura brasileira. Quando eu falo assim que você jamais imaginaria como dois bois podem influenciar a cabeça do Machado, estou aí dando para você um spoiler para você entender o quanto ele vai amplificar isso depois, você vai conhecer pela visão dele, que é muito mais gaguejei, mas é muito, eu não conseguiria reproduzir jamais o nível da análise que ele faz, mas um spoilerzinho é mais ou menos assim. O Machado de Assis se torna o mais universal dos escritores brasileiros, sem abrir mão da nacionalidade, e se torna o mais brasileiro de todos, não deixando de ser universal. Então as escadas da nacionalidade e da universalidade combinam com Machado. Então se você ler o Machado de Assis, vai dar uma impressão que quase ele não é brasileiro, sendo o mais brasileiro dos escritores. Eu falo, para bom leitor, para aquele que tem uma leitura fina, como ele cobra lá na introdução do Brás Cubas, eu falo para você encontra coisas incríveis e talvez inalcançáveis na linguagem de qualquer outro escritor sobre a formação do nosso país. E de uma certa maneira, quase ele não fala do nosso país. Então, repara, como ser um nacionalista sem de repente cansar você com as cores locais. Como ser um universalista sem de repente você não perder a consciência de onde você está, de onde você é. O próprio Machado ele tem uma fala num texto maravilhoso que ele escreve, Instinto de Nacionalidade, que ele fala: o Shakespeare é o maior de todos os ingleses, ele quase não fala da Inglaterra. Então o Machado teve esse estalo, né, de ir pela força do Joaquim Nabuco, mas não deixando de pegar o aprendizado que ele teve com o Zé de Alencar. São duas escadas, são duas visões enviesadas, mas que às vezes acabam no mesmo caminho. E nesse mesmo caminho onde o Joaquim chegou e o Zé de Alencar chegou, que são diferentes, o Machado consegue chegar além dos dois, seguir no mesmo caminho e de maneira enviesada. Isso é incrível. Agora, quem consegue ter essas sacadas? Juro, eu já li muita crítica. E eu não estou falando de críticos comuns, eu estou falando assim de Robert Schwartz, estou falando de Antônio Cândido, estou falando de, vamos lá, John Gladson, estou falando assim de, vamos lá, o próprio Silviano Santiago, que tem já outras análises dele assim. Eu estou falando de gente assim que já analisou tudo que você podia analisar. E o Silviano propõe nesse livro uma maneira de você ver o Machado como você nunca viu. Então, meus queridos, eu te dei algumas respostas e há outras incríveis. E aquela que não quer calar. Machado de Assis teve um filho fora do casamento, porque você sabe que o Dom Casmurro conta a história do Bentinho, que tem como melhor amigo Escobar, Bentinho casado com a Capitu. Tô sendo pleonástico para os machadianos. E de repente o maior ciúme do Bentinho é que na verdade o filho que ele achou que era dele não era dele, porque o filho se parecia com o amigo Escobar. E de uma certa maneira, se você olhar a trajetória do Machado de Assis, vai chegar um momento da vida dele que ele tem um grande amigo, que de repente o Machado nunca teve filho, e que de repente isso pode sugerir para você que o Machado teve um filho com a esposa desse melhor amigo. É muito Dom Casmurro isso, e que aí talvez o Machado seja o verdadeiro traidor de todo mundo. Capitu traiu? Não. Bentinho traiu? Não. Escobar traiu? Não. Machado nos traiu. E a resposta está nesse livro aqui. E esse segredo eu vou guardar 7 chaves, porque eu falo pra você, a hora que você aprender a verdade, você vai perceber que muita coisa do Machado de Assis se revela a partir dessa informação. Agora, sadicamente, eu fecho o vídeo e deixo você curioso para ler Machado de Silviano Santiago. Aquele abraço, dá um like aqui, fica com raiva de mim, dá um dislike aí, não tem problema, mas que bom que você chegou até aqui no vídeo. Faça a sua inscrição, espalha para todo mundo, vamos espalhar a cultura e literatura brasileira. Aquele abraço e até o próximo vídeo.